Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8 está escrito: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Algumas pessoas possuem pavor de frequentar uma denominação evangélica, por algum trauma relacionado ao dízimo e oferta. Para esclarecer esse assunto de vez, eu vou gravar 3 vídeos curtinhos sobre o assunto. No primeiro vídeo, vou falar da origem dos dízimos e das ofertas. No segundo vídeo, vou explicar a visão que Jesus e seus discípulos tinham do tema. E no terceiro vídeo, a forma correta que as igrejas nos dias atuais devem abordar o tema dentro dos princípios bíblicos. Não perca! Você sabia que o dízimo e a oferta é uma prática muito antiga e aparece pela primeira vez logo no início da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 14, contando uma história muito interessante. Abraão, para salvar seu sobrinho Ló, se envolveu em uma guerra de 4 reis contra 5 reis, ou 4 nações contra 5 nações. Após a vitória, Abraão tinha o direito de ficar com todos os despojos de todas as 9 nações. Porém, Abraão não aceitou porque ele atribuía somente a Deus sua prosperidade e sua vitória. Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, veio ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho para uma confraternização. Eles comeram do pão, beberam do vinho e glorificaram a Deus pela vitória de Abraão sobre seus inimigos. Então, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo dos despojos de sua vitória e devolveu o resto às nações conquistadas e seus conquistadores. Assim, isso lhe foi imputado por justiça. A comunhão entre Abraão e Melquisedeque é muito importante, porque tipifica Jerusalém, a cidade santa, que recebeu seu Salvador no templo, ceiou com seus discípulos, depois de vencer a morte e ressuscitar, conquistou a vitória da salvação e redenção para todos os homens. Glória a Deus nas alturas! Abraão ensinou a seus descendentes a importância de separar o melhor de seus bens para Deus. No livro de Gênesis, capítulo 28, Deus apareceu em um sonho a Jacó, neto de Abraão, prometendo proteger e prosperá-lo em sua jornada. Jacó, em um ato de gratidão, prometeu devolver o dízimo de tudo que o Senhor lhe provesse. Alguns anos depois, Jacó e sua casa foram levados para o Egito por José, seu filho, por causa de uma grave fome que assolou toda a terra naquela época. Contudo, antes de Jacó partir, Deus lhe prometeu que sua descendência retornaria à terra prometida de Canaã. No Egito, as 70 pessoas da casa de Jacó tornaram-se em um povo muito numeroso. Esse povo foi forçado ao trabalho escravo por 400 anos. Após esse período, Deus escolheu um libertador, chamado Moisés, para guiar o povo do Egito de volta à terra prometida de Canaã. O povo hebreu foi libertado da escravidão pela mão forte e poderosa de Deus e foram conduzidos em direção ao deserto. Guiados por Moisés, receberam orientações e leis de Deus para viverem uma vida de santidade e de prosperidade, a fim de tornarem o povo escolhido de Deus na terra a nação que receberia o Messias, o Salvador do mundo. No deserto, Deus orientou Moisés a construir um tabernáculo, um lugar de instrução, adoração e correção. Separou uma das 12 tribos de Israel para a responsabilidade do sacerdócio, a tribo de Levi. Essa tribo não receberia herança da terra prometida como as outras, porque sua herança era o Senhor. Tanto o tabernáculo como os sacerdotes seriam mantidos pelos dízimos e ofertas devolvidos das outras 11 tribos. Esse tabernáculo foi construído com as ofertas de todo o povo judeu, não só oferta de bens materiais, mas também dos dons e talentos de cada envolvido. No princípio, os dízimos e ofertas eram trazidos ao tabernáculo e futuramente ao templo em Jerusalém,
construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi, durante seu reinado, ofertou e recebeu muitas ofertas de todo o povo judeu para essa construção. Aproximadamente 500 anos após a sua construção, o templo foi destruído e o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor na época de Daniel. Todavia, o templo foi reconstruído 70 anos depois pelas ofertas do povo judeu que retornou do cativeiro. O templo era a casa de Deus, o lugar que receberia o Messias e precisava estar intacto para se cumprir as Escrituras. A origem dos dízimos e ofertas acompanham o povo de Deus desde o início. Percebam que não é uma história de sacrifício, e sim de amor e fé. Deus não precisa de dinheiro para construir nada. Todavia, ele deseja a participação voluntária dos homens em sua obra de redenção e amor. A finalidade dos dízimos e das ofertas sempre foi expandir o reino de Deus, sustentar os obreiros e demonstrar gratidão e confiança ao Senhor, deixando claro que Ele é e sempre será a herança de qualquer cristão. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe. Fica a dica!